Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula de matemática hoje comigo, professora Adriana. E nós vamos falar hoje sobre a decomposição em fatores primos. Os objetivos, então, da nossa aula são compreender que números compostos podem ser escritos na forma de multiplicação com fatores primos. Também vamos compreender que a decomposição de um número natural em fatores primos é única. Para essa aula, você vai precisar do seu caderno de matemática ou uma folha para anotação, caneta, lápis, borracha e, se tiver uma calculadora, também vai ajudar. Então anote aí no seu caderno a data de hoje, aula 26, decomposição em fatores primos. E a gente já continua. Anotou aí direitinho? Então vamos começar a nossa aula. Vamos começar já com uma atividade para a gente resolver, um probleminha para a gente resolver aqui. Um dado é uma figura em formato de cubo com os números de 1 a 6 em suas faces. Você já deve ter usado um dado aí para os seus jogos de tabuleiro, né? Então um dado é um cubinho e ele tem as bolinhas assim, uma bolinha, duas bolinhas, três bolinhas, representando a quantidade. Larissa tem 3 dados numerados de forma diferente. Suas faces contêm os 6 primeiros números primos. Vamos lembrar lá da nossa aula sobre números primos. Quais são? O 2, né? Então tem aqui o 2, o 3, né? O 5, o 7, o 11 e o 13. Então, esses dados que a Larissa tem, são 3 dados que eu trouxe aqui para vocês. E nesses 3 dados, ao invés de ter o número lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ter os 6 primeiros números primos. E no lançamento dos 3 dados, que resultados teríamos que resultados temos que tirar para que o produto seja 130? Então, vamos pensar assim. Eu quero pegar aqui um dado e jogar. Jogo o segundo dado, jogo o terceiro dado. O número que estiver aqui virado para cima, eu vou multiplicar os 3 números e quero que o resultado seja 130. É essa a pergunta que ela está nos fazendo. Primeira coisa que a gente tem que lembrar são os números que vão estar nas 6 faces de cada dado, que são os 6 números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Então, os 6 primeiros números primos que estão aqui. Aí vem uma pergunta pra gente. Quais desses números aqui devem aparecer nas faces superiores, na que vai ficar viradinha para cima, para que o resultado da multiplicação desses 3 números seja 130? Será que se eu pegar aqui o 2, ficou viradinho o 2 para cima, na outra ficou viradinho o 3. Se eu multiplicar 2 por 3, dá 6. Vamos supor que na outra ficou virado o 5. Se eu multiplicar o 2 pelo 3 pelo 5, vai dar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Não deu 130. Então, pensa um pouquinho aí e encontra para mim quais os 3 números que tem resultado 130. E eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu descobrir? Então, olha só, a gente vai usando o raciocínio lógico, vai tentando com um número e com o outro até achar a resposta, certo? Então, você tentou, por exemplo, com o 2 e com o 11, você já deu 22. Tem como multiplicar 22 por algum número que vai dar 130? Então, é isso que você vai ter que ir pensando aí. Quais foram os números, então, que vocês descobriram? Só tem a possibilidade de dar 130 se eu pegar o número 2 com o número 5 e o número 13. Não tem como eu colocar outra resposta. Então, na primeira teria que dar o 2, na segunda poderia dar o 13? Poderia. Aqui eu coloquei em ordem crescente, só para ficar mais fácil de entender, que 2 vezes 5 é 10 e 10 vezes 13 é 130, mas não importa a ordem. Poderia ter aparecido no primeiro o 13, no segundo o 2 e no último o 5? Poderia. Por quê? Na multiplicação não importa a ordem. Então vamos ajeitar aqui o nosso dado. O 2, o 5 e o 13. Então tá aqui a multiplicação desses três números, desses três valores, dá 130, certo? Observando aqui, então, que como estamos falando de números primos, todos os números que eu usei para dar o 130 também são números primos. Vamos adiante. Retomando um pouquinho das nossas aulas, o que significa a palavrinha fator? Fator ou fatores são os termos que a gente usa na multiplicação. Quando eu tenho um número multiplicando por outro, eu tenho dois fatores. E o resultado da minha multiplicação é o produto, lembra disso? Número primo também é um outro conceito que a gente precisa lembrar agora. É aquele que tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, o 2, como a gente colocou ali, o 2 só existe na tabuada do 2 e na tabuada do 1. Então, o 2 só pode ser dividido por 2 ou por 1. Por isso, ele é um número primo. O 3 também é um número primo, porque se eu pensar na tabuada do 3, só tem 3 vezes 1, que é 3, ou pensar lá em outro resultado que eu possa achar 3 é 1 vezes 3, que também dá 3. Não tem nenhum outro, né? Então, não tem nenhum outro divisor além do 1 e ele mesmo. Isso é número primo. Como nós podemos decompor os fatores em fatores o número 24? Por exemplo, eu quero escrever o número 24 como uma multiplicação de outros números. Como que eu vou fazer isso? Então, temos aqui o número 24. Eu posso escrever o número 24 como 12 vezes 2? Sim, 12 vezes 2 é 24. Posso escrever o número 24 como 6 vezes 4? Também posso. Posso escrever o número 24 como 3 vezes 8? Também posso. Tem mais possibilidades de escrever o número 24 em forma de multiplicação. Aqui eu estou usando dois números para representar, mas a gente pode usar outros fatores também. Por exemplo, se ao invés aqui de 4 eu colocasse 2 vezes 2, também seria uma forma, tá? Então, nós podemos decompor um número em forma de multiplicação. Como nós podemos decompor o número 24 utilizando apenas fatores primos? Então, agora eu quero que a gente escreva o mesmo número 24 como uma multiplicação,
mas eu não posso usar qualquer valor. Eu quero somente valores que sejam números primos. Então, olha só. Vamos pensar lá nos divisores do número 24. Nós podemos dividir 24 por 1, podemos dividir 24 por 2, por 3, por 4, por 6, por 8, por 12 e por 24, certo? Nós podemos dividir o 24 por outros valores? Podemos, mas com uma divisão exata são apenas esses aqui, certo? Só a divisão exata é que nos interessa agora, que são os divisores. Para ser divisor, a divisão tem que sempre ter resto zero. Então, aqui estão os divisores do número 24. Somente o número 2 e o número 3 é que são números primos aqui dentro desses divisores do número 24, correto? Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o número 24 e vamos fazer divisões, sucessivas divisões, uma em seguida da outra, usando apenas os números primos. Como assim? Vocês já vão entender. Então, olha só. Eu peguei o número 24 e vou dividir pelo primeiro número primo que está ali na listinha dos divisores do 24. 24 dividido por 2 tem resultado 12. Aí eu vou continuar. Eu vou pegar esse mesmo 12 aqui que deu o resultado, vou colocar aqui na linha de baixo e vou dividir de novo pelo número primo 2. Vai me dar o resultado 6. Vou continuar. O 6 ainda consigo dividir novamente por 2. Me dá o resultado 3. Agora eu não consigo mais pegar esse resultado 3 e dividir por 2, porque não vai dar uma divisão exata. O que eu vou fazer? Próximo número primo da minha lista é o 3. Então, nós vamos dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Ah, professora, mas o 24 também podia dividir por 3. Poderia, não tem problema. Só que daí aqui já ia dar outros resultados. Mas, no final, o resultado é o mesmo, a decomposição vai ser a mesma. Por quê? O que vai nos interessar aqui? Estão vendo aqui que eu usei o 2 3 vezes e o 3 uma vez só? Então, não importa a ordem como você fez as suas divisões aqui, no final das contas, você vai ter usado o número 2 3 vezes e o número 3 uma vez para fazer essas divisões. Então, a decomposição do número 24 fica o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Eu usei 3 vezes o número 2 e uma vez o número 3. O que acontece? Se eu fizer de volta essa multiplicação, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 3, 24. O resultado vai voltar sempre no número da onde você partiu, certo? Então, essa seria a decomposição do número 24 em fatores primos, porque eu só utilizei números primos para fazer essa decomposição. Beleza? Vamos continuar. Vou deixar um desafio para você agora. Decomponha o número 30 em fatores primos. Então, pense nesse mesmo raciocínio que a gente usou para o 24. Pense nos divisores do número 30 e daí descubra lá, dentro desses divisores, quais são números primos e vá fazendo as divisões até você encontrar o resultado. Eu já volto com a resposta para a gente conferir.
E aí, conseguiu descobrir? Conseguiu decompor o número 30? Vamos lá. Divisores do número 30, então, é o 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 15 e o 30. Por que que eu acho que os divisores são esses? Não é que eu acho, olha lá. Pensa nas tabuadas. Na tabuada do 1, 1 vezes 30 é 30. Como que eu sei que o 30 está lá na tabuada do 2? Lembra que eu falei nas outras aulas? A tabuada não acaba no 2 vezes 10. Então, se eu fizer 2 vezes 11, 2 vezes 12, ainda vai ter resultado. E o resultado para dar 30 é 2 vezes 15. Na tabuada do 3, é o 3 vezes 10. Na tabuada do 5, não é o 5 vezes 6? Então, nessas tabuadas aqui é onde eu vou encontrar o 30. Por isso, eles são os divisores do número 30. Nesses divisores, só o 2, o 3 e o 5 é que são números primos. Então, nós vamos dividir por eles. Vou começar lá pelo 2. 30 dividido por 2, 15. 15 dividido por 3, 5. E o 5 não tem mais como dividir por 3. Já vou para o próximo número primo. 5 dividido por 5 é 1. Tá, professora, mas e se eu usei aqui primeiro 3? Sem problema. Se você fizer o 30 dividido por 3, só vai mudar que aqui o resultado vai ser 10, né? E daí o 10, você pode ter dividido por 5 ou por 2, você que escolhe. Mas o que importa é que no final tenha ficado dessa forma. Aparecer uma vez o número 2, uma vez o número 3 e uma vez o número 5. Se apareceu outro valor aqui, aí é porque você fez a decomposição errada, tá? Então, a forma correta tem que aparecer o 2, o 3 e o 5, certo? Então, a decomposição do número 30 em fatores primos é 2 vezes 3 vezes 5. Beleza? Acertou aí? Vamos lá. Todo número natural maior do que 1 e não primo pode ser escrito como produto de números primos. Por que não primo? Lembra nas nossas aulas passadas lá que eu falei de números primos e números compostos? Então, se o número é primo, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, né? Não tem como decompor. Agora, o número que não é primo, que é chamado de número composto, aí sim, eu posso decompor esse número como fatores primos, certo? A decomposição em fatores primos também pode ser chamada de fatoração. Então, às vezes você vai resolver uma questão que está escrita lá, fatore o número tal, ou faça a fatoração, ou mostre a forma fatorada. Podem aparecer essas palavras porque fatoração é a mesma coisa que decompor em fatores primos. Certo? Então, eu vou pedir para você anotar essas duas informações no seu caderno. Vou te dar um tempinho para isso e eu já volto. Anotadinho aí? Então vamos para frente. E agora, ó, o número é grande. E agora? Decomponha o número 180 em fatores primos. Até enquanto era o 24, era o 30, às vezes só de pensar um pouquinho a gente já conseguia a resposta. Mas e agora, se o número for grande? Então eu vou te mostrar agora
que existe um método prático para decomposição em fatores primos, que a gente não precisa toda vez ficar pensando quem são os divisores daquele número e daí começar a fazer as divisões para daí descobrir. O que a gente pode fazer? O que a gente não pode esquecer nunca é quem são os números primos, porque é isso que nós vamos usar agora. Então, a decomposição no método prático é assim. Eu vou colocar ali o meu número 180, que é o que eu estou procurando, e vou passar um traço ao lado dele. Esse traço significa divisão para nós, tá? Então, guarde isso. Sempre que eu fizer assim, essa representação, esse traço aqui ao lado do número está significando uma divisão. Então, vamos pensar o seguinte. Falei para vocês que não importa a ordem que eu vou usar, que o número pode... o número primo que eu vou usar ali do ladinho para fazer a divisão, não importa, não preciso começar sempre do número 2. Por que a gente começa praticamente todos os professores que você veja por aí vão começar com o número 2? Por quê? Porque é o mais fácil da gente começar a pensar lá na divisão por 2 quando é um número par, né? Então a gente já começa a usar os critérios de divisibilidade que a gente usava lá nas aulas anteriores. Então olha só, começando pelo número 2, que é o primeiro número primo. Lembra, o número 1 a gente não vai usar, porque ele não é número primo. Começando do número 2. Aqui do ladinho a gente só vai poder usar número primo para fazer a nossa divisão. Então, começando pelo número 2. 180 dividido por 2. Pensa um pouquinho lá. Metade de 180 é 90. Então, 180 dividido por 2, 90. Coloquei agora aqui embaixo do 180 o meu resultado, certo? Vou continuar a minha divisão, porque eu estou decompondo o meu número. Continuando a minha divisão, o 90. Será que eu ainda consigo dividir por 2? Consigo, porque ele é um número par, né? Ele termina em 0. Então, vamos usar o 2 novamente. Poderia usar o 3? Poderia. Ia me dar outros resultados. No final das contas, tudo se resolve da mesma forma. Mas vamos continuar com o 2, porque fica mais fácil assim a divisão. Então, 90 dividido por 2 dá 45. Se eu colocar 2 aqui do lado, será que vai funcionar agora? Não, né? Por quê? Porque o 45 não é par. E para dividir por 2, o número tem que ser par. E só me interessa aqui divisão exata. Então, eu não vou colocar nenhum outro número. Próximo número primo da nossa lista é o 3. Posso usar o 3? Posso. E se eu quisesse usar o 5, que é o outro número primo, poderia também? Poderia, porque o 45 também divide por 5. Mas vamos continuar em ordem crescente, para ficar mais organizada a nossa tabelinha ali do lado, tá? Dos números primos. Então, vamos lá. Vou usar o 3. 45 dividido em 3. Quanto dá? Dá 15. Será que o 15 eu ainda consigo dividir de novo por 3? Consigo. Tem 15 na tabuada do 3, né? Então, 15 dividido em 3 dá 5. Agora acabou a possibilidade do 3. Não tenho mais como usar o 3 aqui do lado. Tem um próximo número primo que eu ainda consiga dividir aqui? Consigo. Por 5. Então, 5 dividido em 5 dá 1. Chegou no 1, não tem mais o que fazer. Por quê? O 1 aqui só vai dividir por 1 e vai dar 1 e não tem mais o que fazer. Acabou. Então, passou a régua. Acabou. Cheguei aqui nessa solução. Esses números primos que estão aqui do ladinho são os fatores que eu fiz a decomposição do 180. Então, como que é a decomposição do 180? É o 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2. Vezes 3 vezes 3, ó. Tá aqui o 3 e o 3. E vezes o 5. Tá vendo? Então, os números primos que eu utilizei para fazer a divisão formam a decomposição aqui do número. Correto? Se eu fizer essa conta, eu vou voltar lá no 180, da onde eu saí. Sempre confira isso. Então, se você fizer a conta aqui no final e der um valor diferente, é porque alguma coisa aqui no meio ficou errada. Tá bom? Nós podemos simplificar essa forma de escrita, né? Então, olha só.
Apareceu 2 vezes o número 2 na minha decomposição. Apareceu 2 vezes o número 3 na minha decomposição. E 1 vez o número 5. Como que eu posso escrever isso? Vamos ter que lembrar de outras coisinhas que a gente aprendeu antes, que se chamam potências. Lembra das potências? Então aqui, ao invés de escrever 2 vezes 2, eu escrevo 2 ao quadrado, porque está aparecendo o número 2 2 vezes. Aqui, 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E o 5 que está sozinho é o 5 elevado a 1, mas o 1 aqui a gente não precisa escrever como expoente, né? Então ele fica só 5 mesmo, certo? Se eu fizer essa conta, vai dar o 180 da mesma forma, tá? É só uma forma diferente de escrever, um pouquinho menor, né? A gente não precisa escrever tanto número assim, às vezes não cabe, nem o espaço é tão pequeno que não vai caber. E assim a gente reduz bastante, certo? Olha lá agora. Decomponha o número 231 em fatores primos. Vou deixar essa com você, pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta. E aí, conseguiu? Vamos conferir então se você acertou. Tem o número 231, vou passar o traço ali do lado dele, que é o nosso traço de divisão, e vou pensar o seguinte: primeiro número primo é o 2. Não dá para dividir 231 por 2, certo? Porque ele é um número ímpar. Então, vamos para o 3. Será que 3 dá? Lembra dos critérios de divisibilidade? Como que eu sei se um número pode ou não pode ser dividido por 3 para dar uma divisão exata? Então, eu vou somar aqui o 2, o 3 e o 1, que são os algarismos que formam
o número 231. Somando 2 com 3 dá 5, com 1 dá 6. Tem 6 na tabuada do 3? Tem. Então, quer dizer que o número 231 vai dar uma divisão exata quando eu fizer a divisão por 3. Esse é um dos critérios que a gente aprendeu nas aulas passadas. Então, eu sei que eu vou poder usar aqui o número 3. Lembrando que eu só posso utilizar aqui números primos, porque é uma decomposição em fatores primos. Então, usei o 3. Se eu fizer a minha continha lá, 231 dividido por 3, me dá o resultado 77. Não dá mais para dividir por 3. Olha, 7 mais 7 é 14. Não tem 14 na tabuada do 3, né? Então, pelo nosso critério de divisibilidade, já descarta. Se você tentou fazer a divisão, você vai ver que não vai dar resto zero. Então, também já vai descartar. Não dá mais por 3. Próximo número primo é o 5, né? Também não, porque o 5 só pode ser se terminar em 0 ou 5. E o próximo número primo é o 7. Será que se eu dividir 77 por 7 dá o resultado? Dá, né? 77 por 7 me dá 11. Então, agora cheguei no 11. 11 não é um número primo? A gente viu lá na nossa tabelinha do crivo de Eratóstenes na aula passada que o 11 é um número primo. Então, só pode dividir por 11. E vai chegar no 1, que é o nosso final de conta. Então, passou a régua. Olha lá. Qual é a decomposição, então, do número 231? 3 vezes 7 vezes 11. Se eu fizer essa conta, vou chegar de novo no 231. Belezinha? Acertou aí? Vamos praticar mais um pouquinho. Decomponha o número 540 em fatores primos. Mais um tempinho para você e eu já volto com a resposta.
jeito aí, então? Decomponha o 540 em fatores primos. Então, vamos ver. Confira aí a sua resposta com a que eu vou colocar aqui agora. Eu peguei o 540, passei o meu traço da divisão, né? 540 dividi em 2, 270. Dividi novamente em 2, 135. Dividi agora por 3, deu 45. Dividi de novo por 3, deu 15. Por 3 de novo, deu 5. E por 5, chegou no 1. Acabou. Então, qual é a forma fatorada? É o 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Que eu posso reduzir essa escrita colocando em forma de potência os que aparecem mais do que uma vez, né? Então, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 3 vezes 3 vezes 3 é 3 ao cubo. E vezes 5. Certo? Conseguiu acertar aí? Se não, já corrige. Arruma o que você viu que tá diferente aí. Não importa a ordem, lembra que eu falei? Você pode ter colocado aqui primeiro, sei lá, o 3 primeiro e depois mudado. Não importa, desde que no final apareça isso aqui. Certo? Continuando. Vamos agora para o nosso quiz. Qual é o número que tem a forma fatorada 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5? Olha só, aqui eu usei um pontinho para representar a multiplicação. Mas não esqueça que um pontinho pode representar no lugar do xizinho lá do vezes. E se fossem 2 pontinhos, poderia ser a divisão, certo? Então, olha lá. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Como que eu vou resolver isso? Primeiro, a gente tem que lembrar que 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2. Aí fica mais fácil da gente resolver. Então, pensa lá. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4, certo? E vezes 3 e vezes 5 é só repetir ali. Fazendo 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 5, 60. Então, a nossa resposta é a letra C. Quando você encontrar, então, assim, você pode voltar para o número. Se a gente tem mais costume de pedir para vocês fatorarem o número, mas pode te dar a forma fatorada também e de pedir qual era o número, certo? Mais um quiz. Qual número foi substituído pela estrela na fatoração a seguir? Tempinho para você pensar. E aí, achou a resposta?
Bom, nós estamos então aqui fatorando o número 24, que foi lá onde a gente começou a nossa aula, né? Então, eu tenho 24, dividi em 2, deu 12. Que eu dividi em 2 novamente e deu 6. Que eu dividi em 2 novamente e tem que me dar um resultado aqui. Quem que é esse resultado? É o 3. Então, 3 que dividi em 3 e deu 1, certo? Então, a resposta aqui é a letra D. Fácil? Qual seria, então, a forma fatorada do número 24? É o 2 ao cubo, porque está aparecendo 3 vezes 3. Certinho? Não é difícil, né? Bem facinho de fazer. Então, o que nós vimos hoje nessa aula? Aprendemos a decompor números naturais em fatores primos. Então, lembre-se, toda vez que você ouvir a palavra fatoração, ou fatore o número, ou decomponha o número em fatores primos, você pode utilizar esse método prático que nós vimos na aula de hoje. Esse método facilita para a gente não ter que pensar toda vez nos divisores do número para daí começar a fazer as divisões, certo? Então, lembre sempre dos números primos, que vai ser importante para as próximas aulas que nós vamos ter também. Não esqueça dos múltiplos e divisores que a gente também já estudou. Na aula de hoje, então, nós fizemos a decomposição e eu vou deixar para vocês aqui uma mensagem para que vocês pensem um pouquinho. Seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você. Te vejo na próxima aula. Até mais!